Olá! Então, hoje eu vim falar do livro Eu, Robô. É uma das maiores leituras que eu fiz na vida e eu super recomendo que vocês façam também. É do Isaac Asimov, o cara é um gênio, escreveu centenas de obras. Então, por favor, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, tá? Esse é um dos maiores livros que eu li na vida, como eu disse, e eu sinto que eu posso equipará-lo ao Senhor dos Anéis, para vocês terem uma noção do tamanho da obra, sabe? Ele, assim, é um volume único, nesse caso, mas que leva a gente a dimensões fantásticas. Especificamente, esse livro, ele trata de 9 histórias distintas, né? Que são distintas entre aspas. A gente consegue complemento de uma na outra anterior. Então, você não necessariamente precisa ler em ordem. Eu não li. Peguei uma das novas histórias aleatoriamente, conforme eu fui pelo título. Mas se você ler em ordem, eu acho que você consegue captar alguns detalhes bem sutis, sabe? Então vamos lá. Eu vou resumir, basicamente, as histórias e digo qual foi a minha favorita. Então, das 9 histórias, a primeira se chama Hobby, que retrata a vida de um robô. Um dos primeiros, assim, a gente sai de um robô super superficial, bem latudo. Sempre me lembra muito aquele robô que a gente tem num dos episódios do Pica-Pau, que ele anda, vai... Se eu encontrar a fotografia, vai ficar aqui, tá? E assim, ele é um robô babá, né? Então a gente tá acompanhando a vida de uma família que, convenhamos, é super rica, porque dentro do contexto em que a gente tem aqui, eles são os únicos que têm um robô. E esse robô, ele começa a trazer problemas porque a filha deles, né, que recebe esses cuidados, este tal robô, ela começa a parar de se desenvolver socialmente. Então ela não tem amigos a não ser o robô, o que é, na verdade, muito conveniente, porque ela não precisa se adequar socialmente, porque tudo que ela precisa, ela tem na casa dela, sabe? O robô ouve as histórias dela, brinca com ela, abraça ela quando ela precisa. Então, ele é tudo o que ela precisa. Ela não precisa buscar nada exteriormente. E isso começa a ser um problema pra mãe dela. Porque, de fato, se ela não se adequa socialmente, ela vai começar a ter problemas muito sérios, né? Então a mãe dela meio que decide mandar o robô embora e a criança fica desesperada, não consegue dormir, não consegue comer, fica muito deprimida. Até tentam suavizar a situação dando pra ela um cachorro, mas, bom, ela tinha uma relação de amor gigantesca com o robô, então nada iria substituir, sabe? E isso ficou comprovado durante toda a história. Tiveram que devolver o tal do robô pra garota, porque senão... Suicídio, né, gata? A criancinha, ela se perdeu totalmente, sabe? Então, eles devolveram pra ela e a gente entende que depois ele acaba quebrando, e como ela já estava mais velha, ele entendeu a situação. Mas durante a infância ela precisou estar com esse robô. E uma coisa muito interessante que a gente tem nessa história específica é que a gente tem um robô muito, muito, muito sutil, sabe? Então ele é uma coisa sem grandes finalidades. Ele tá ali só pra ouvir a criança e brincar com a criança. Ele não é gigantesco como o que a gente vai ter nas histórias finais. Então é muito gostoso ver isso, porque esse livro ele traz uma gradação, né? A gente começa com um robô super subdesenvolvido, que nem falava, o Rob não falava, ele só escutava. E a gente chega em robôs que estão presentes nas últimas histórias, que são responsáveis pela sequência da vida humana, né? Então a gente tem robô que decide como os problemas econômicos serão resolvidos. E a gente entende durante a última história que se esses robôs derem problema, a sociedade inteira entra em declínio. Então a gente vai ter acesso a guerras, a fome, a miséria, porque os robôs não estão funcionando. Então a gente sai dessa coisa do hobby, né? Essa coisa, um acessório, né? E chega em uma máquina que é responsável por gerir o mundo. Deus. Então, esse livro é fantástico, tá? A gente tem as outras histórias, né? Então, eu não vou citar todas, tá? Eu vou citar as que eu mais gostei. E a gente tem, então, uma que eu acho fantástica, que é de longe a minha favorita, que se chama Mentiroso, né? O livro, ele trata muito das 3 leis da robótica, né? Então a gente tem a primeira lei, que é a mais importante de todas, e elas apresentam ordem, tá? A primeira não pode ser subjugada em relação à terceira ou à segunda. A primeira é a primeira e o robô vai seguir a primeira acima das outras duas.
Se a primeira estiver dentro de ordem e eu precisar decidir entre a segunda e a terceira, a segunda vem sob a terceira. Sempre. A primeira, ela diz que um robô não pode ferir um ser humano ou por inação deixar que ele se fira, né? Então, um robô não pode matar um ser humano e nem deixar que um ser humano mate outro ser humano. Ele é obrigado a salvar o ser humano. E quando a gente pensa nisso, é muito importante, né? Porque imagina, a gente tá criando uma coisa que é superior a gente. Isso é tratado em uma das histórias, sabe? O ser humano, ele cria algo que tá muito acima dele, sabe? E se a gente der consciência total a essa criatura, ela vai saber que ela é superior. E é tratada em uma das histórias que ela sabe que ela é superior. E ela joga. Como uma criatura inferior consegue criar uma superior? E ela não entende que ela foi criada por um ser humano e ela não assume que ela foi criada por um ser humano. A gente termina a história com ela criando uma outra criatura mentalmente. Esse robô, ele cria uma outra criatura que é superior a ele. É como uma religião, sabe? E ele converte todos os outros robôs a essa compreensão de que um ser humano não pode ter criado uma máquina, porque uma máquina é superior ao ser humano. E se o ser humano não criou a máquina, alguma outra coisa criou tanto o ser humano quanto a máquina. E a máquina, durante essa história, retrata que se isso é real, então os robôs foram criados depois do ser humano para substituir um ser humano. E isso é fantástico, porque é muito doido. A história inteira a gente passa com os cientistas que criaram esse robô tentando mostrar pra ele que ele foi criado por um ser humano. Só que ele começa a criar razões dentro da cabeça dele, encaixar, sabe, as possibilidades, as coisas. E ele afirma com todas as certezas que não tem como. É impossível. Essa história, ela se chama... Deixa eu ver... Razão, se eu não me engano é Razão. Tá? Ela é muito maravilhosa, juro, perfeita. No final dela, a gente termina com o robô tendo um deus superior tanto a ele quanto ao ser humano, mas ele ainda serve ao ser humano, tá? Ele tinha uma função na nave, que eles não estavam no planeta Terra, que era condicionar os raios solares a não chegarem na Terra, porque, pra quem não sabe, a gente tem ventos galácticos e explosões solares, então o Sol e o universo em si, eles emitem muitas partículas com energias altas. Isso é um problema para a Terra, porque quando essas partículas de alta energia colidem com outras, elas cedem energia. Isso meio que acaba dissociando a matéria, né? Então, eu acho que é simples pensar nisso. Se você pega um átomo e você cede a ele muita energia, ele se separa, né? A gente consegue quebrar, as ligações entre os elétrons e os prótons e deixar cada um deles soltos pelo espaço. Só que você precisa de muita energia para isso. E a matéria, ela precisa, então, de um estado de energia mais baixo, para que quando a gente tem essa associação de baixa energia, a gente consiga, então, criar matéria nesse estado que a gente tem, que seria um estado estável, né? E daí esse robô, ele consegue trabalhar com isso, ele consegue manipular, de certa forma, o campo que protege a Terra e evitar que essa radiação chegue até a Terra e acabe com tudo. Então ele tá cumprindo a função dele. Se ele quer acreditar que existe uma criatura superior, ele pode, né? Desde que ele faça o que ele tem que fazer. Se ele foi programado para fazer esse serviço, ele tem feito bem feito, então ele acredita em qualquer coisa. E no final da história é isso que é tratado, os cientistas que criaram ele aceitam isso, e tá ótimo, né, gata? E daí a gente vai... Eu acho que eu fiz uma bagunça, né, mas... Perdão, essa que a gente acabou de sair se chama Razão. E a minha favorita, essa Razão acho que fica no top 2. A minha favorita se chama O Mentiroso. Na verdade é só mentiroso, mas eu falo mentiroso. Não sei. É fantástica, né? Porque nessa história a gente trabalha especificamente com a primeira lei, de que um robô não pode ferir um ser humano e nem por inação permitir que ele se fira. E o que acontece? Por algum motivo, um erro de produção ou um milagre, né? Um dos robôs criados pela US Robot, que é a empresa que fabrica esses robôs, ele vem com capacidade de ler mentes. Isso já é absurdo, né? Ele consegue captar as frequências de onda, algo assim, e interpreta de forma que ele consiga ler. E daí a história começa a tomar rumos muito malucos, porque como ele consegue ler mentes, ele sabe exatamente o que cada uma das pessoas estão pensando. E como ele não pode ferir pessoas,
ele começa a contar mentiras pra elas. Mas não é porque ele quer. É porque se ele conta a verdade, a pessoa fica triste. E se a pessoa fica triste, ele meio que tá ferindo ela. Isso é absurdo, né? Absurdo. Incrível. A gente segue a história inteira com uma psicóloga de robôs, né? Então, ela trabalha com ele pra tentar entender como, em que momento da produção esse erro aconteceu e como ele funciona. E daí ele começa a contar pra ela coisas muito específicas, muito pessoais, sabe? E ela tinha uma paixão por um dos integrantes da empresa em que ela trabalhava. E ele fala que ele também gosta dela e que ele nunca teve coragem de contar isso pra ela. E ela começa a ficar muito feliz. Ela começa a ir pro trabalho muito arrumada. E sempre que tem a possibilidade de conversar com o robô, ela conversa com ele porque ele sempre conta uma mentira que pra ela é muito confortante, sabe? É muito gostosa. E isso acontece pra todos os outros funcionários que estão trabalhando no caso desse robô, né? Então a gente tem 2 matemáticos que estão tentando entender o que aconteceu e em que momento da produção ele deu pau, só que de forma matemática. Nisso, eles chegam pra ele e perguntam, né? Na verdade, um deles, tá? Só eram 2, um chefe, outro subchefe. Enfim, o subchefe chega no robô, pergunta pra ele em que momento deu errado e pede pra ele resolver uns cálculos. Ele não consegue resolver os cálculos e ele diz que não sabe em que momento deu errado. Só que a Susan, que é a tal psicóloga, ela fala: isso é impossível, porque esse robô ele sabe exatamente resolver qualquer cálculo e ele com certeza sabe exatamente o ponto em que deu problema. Ele só não quer te falar. E daí você fica, interessante, né? No final a gente compreende que ele não queria falar, porque se ele dissesse em que momento deu errado e resolvesse os cálculos, ele ia diminuir o subchefe que tinha ido falar com ele. Então ele ia deixar o subchefe triste. E é absurdo, é muito absurdo, porque no final da história, o robô, ele dá pau, né? Então a Susan joga pra ele assim, a seguinte frase. Se você não contar pros 2 matemáticos em que momento da produção você deu problema, você vai deixar eles tristes. Mas se você contar, você também vai deixar eles tristes, porque eles não querem que você conte, eles querem descobrir. Mas eles querem saber e querem descobrir. E daí ela fica nisso. Robô desliga, ele pifa, né? Porque ele entra numa contradição, num paradoxo infinito, e ele simplesmente pifa. E ela fica muito puta com ele, porque no final da história, a gente descobre que a tal pessoa que trabalha com ela, de fato não gostava dela, assim, dessa forma, sabe? Era como amigo, ia se casar. E daí ela fica muito puta com ele, ela vai lá, conversa com ele, e fala, que isso, que aquilo, você me enganou, bah, não sei o quê. Enfim, essa história é magnífica, eu achei fabulosa, eu não sei, não tenho palavras pra descrever todo o sentimento em que eu tive ao finalizar ela, porque ela é genial, sabe? Não querer desenvolver mais, nossa, é fantástica, juro, é a minha favorita. Então, se vocês quiserem começar a ler por uma história, comecem por essa. E daí, depois das outras, a gente tem, ela não tem a mesma intensidade, pelo menos não pra mim, igual a essa, mas são muito boas também. E eu vou comentar só mais uma, tá? Que se chama Um Robozinho Sumido. Essa é genial também, tá? Acho que é meu 3. Eu não sei, no top 2, assim, eu fico meio balançada com relação a ela e a razão. Porque é fascinante, tá? Então, nesse do robozinho sumido, é uma pira total. Muito doida, tá? A gente tem um robô que ele foi produzido sem a segunda lei. A segunda lei, ela diz o seguinte, ela diz que um robô, ele não pode... Como é que era? Ai, eu não vou lembrar exatamente. Mas eu coloco ela aqui. Enfim, eu sei que esse robô ele não veio com a segunda lei. Não, ele veio com a primeira lei modificada, perdão. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham numa base espacial e essa base ela recebe um certo fluxo de raios positrônicos, sabe? E aí, esse tipo de radiação meio que danifica os robôs. Só que em uma certa quantidade dosada, o ser humano não é prejudicado, sabe? Ele pode trabalhar sobre essa frequente radiação que vem chegando sem ser de fato prejudicado.
Mas isso em determinado espaço de tempo, sabe? Ficar a vida inteira ele vai pegar vários problemas aí no seu corpo. Só que acontece, o robô ele não pode permitir que o ser humano se machuque de forma alguma. Então toda vez em que o ser humano ia trabalhar nessa nave e entrava em contato com esses raios, não tinha como evitar, porque na sessão em que eles realizavam esse trabalho havia o contato com tal raio, um robô sempre entrava e salvava o ser humano de certa forma. Salvava porque o ser humano ele não ia se machucar de fato. Eles estavam lá sobre perícia, né? Então a gente tinha todo um cuidado e sabia-se exatamente a quantidade máxima ou mínima que o ser humano podia ficar lá. Isso, aquilo. Só que todo robô entrava e salvava um ser humano porque falava que ele estava se prejudicando e que lá na frente ele poderia vir a morrer. Isso era muito problemático porque um robô custa muito caro, né? Então a gente tá numa sociedade futura, mas mesmo assim ainda é muito caro. E para evitar que esses robôs continuassem a se desfazer, porque eles não podiam trabalhar nessa seção sem os robôs, eles criaram alguns robôs modificados e um deles fugiu, né? E daí você fala, caraca, ele não tem a primeira lei, então... Não é que ele não tem, ele tá modificada, sabe? Ou seja, ele não poderia matar um ser humano, mas ele poderia permitir que um ser humano se matasse, sabe? Era isso. E aí, o que acontece? Um deles some. Só que no momento em que esse robô some, ele some junto à chegada de um lote, de um novo círculo de robôs normais. E aí o que acontece? Esse robô, ele se enturma com esses outros robôs. Então, é impossível você achar qual deles é, sabe? E a Susan começa a trabalhar nisso. Ela precisa encontrar qual deles é, mas todos eles são idênticos. Esse primeiro robô, ele não toma essa segunda parte da primeira lei pra fazer, sabe? Não executar. Mas aí, todas as outras coisas ele faz. E ele começa, de certa forma, a manipular os outros robôs que estão com ele. Enfim, é uma bagunça total e consegue descobrir quem ele é da seguinte forma. Todos os robôs que estavam em volta, eles passaram por inúmeros testes e todos eles seguiram a mesma sequência de testes, né? A gente tinha que o lote chegou com 36 robôs, só que tinham 37, ou seja, um deles não era o verdadeiro. E aí a gente pega então um teste em que ia cair alguma coisa, ou iria entrar em contato... Isso. Iriam abrir uma câmera de raios, né? E aí, todos os outros robôs, eles entendiam que a essa frequência de raios, o ser humano não se machucaria. Então, eles não precisavam fazer nada. Só que esse outro robô, ele foi treinado da seguinte forma. Ele entendia muito bem de radiação. Então, ele meio que sabia mais ou menos, mas ele não sabia que os outros não sabiam. Nisso, colocam a Susan pra fazer o tal do teste, abrem a câmera, e os outros robôs sabiam que não vou porque vai dar merda, né? Eu vou ser destruído, e esse único robô sabia que não. E ele foi o único que se levantou no momento do teste. E daí perceberam que era ele, sabe? Porque todos os outros 36 se mantiveram sentados. E daí pegaram ele. E... Nossa, é genial o jeito que foi desenvolvido. Porque ele vai pra cima da Susan, coloca a mão no pescoço dela, só que ele não consegue apertar. Porque ele tem parte da primeira lei, que é um robô não pode matar um ser humano, né? Então não pode machucar. E ele só se alguma coisa externa viesse pra acontecer que ele poderia deixar ela morrer, mas em outra situação não. Nisso entram os outros cientistas e matam ele, né? Então, o jeito que essa história foi desenvolvida é genial, genial, genial. Fantástica demais, sabe? E é muito maluco pensar nisso, porque ele pensava em tudo. Ele conseguia manipular os outros robôs de uma forma em que ele se escondia muito perfeitamente. E sem esse teste, sabe? Sem essa compreensão da Susan, a gente nunca teria achado ele. Ele teria conseguido sair da nave, que era o que ele queria, e iria pra qualquer outro lugar. E daí fudeu, entendeu? Porque ele poderia tomar as decisões que ele quisesse. Não poderia matar um ser humano, mas poderia fazer qualquer outra coisa e você teria um problema gigantesco, né? Porque ele tem a consciência dele. Enfim, o final dessa história é perfeito, eu adoro ela e com certeza vale muito a pena ler, tá? E no geral é isso, guys. São 9 histórias, eu não sei se falei o nome de todas.
Mas a gente tem Hobby, Andando em Círculos, Razão, É Preciso Pegar o Coelho, que é muito boa também. Um Mentiroso, Um Robozinho Sumido, que é essa, né, do robô que, enfim, fez mundos e fundos pra conseguir fugir, mas não deu certo. Evidências e O Conflito Evitável, que esse também é genial. É a última história e a gente percebe aí, nesse momento, o quão as máquinas evoluíram, deixaram de ser acessório para se tornar, então, as máquinas do mundo, né? Então, elas basicamente se tornam Deus. Elas dizem aos seres humanos o que fazer e quando fazer. Quando devem plantar, plantar o que, em que momento. E eles seguem exatamente o que ela diz, porque elas sabem o que estão fazendo. E elas começam a dar problema e todo mundo acha que elas estão com problema. Ou estão passando os dados errados pra ela, ou elas estão devolvendo dados errados, só que não é isso. Elas estão se precavendo para que o ser humano no futuro, né, não se destrua. E é genial, genial também, sabe? Maravilhosa. Só que nela você já precisa aí estar um pouco mais focado, porque ela é uma história bem densa. E ela tem umas pilhas científicas muito gostosas, sabe? Então, super recomendo. No geral é isso. Leiam Meu Robô. Isaac Asimov, meu novo fave. O novo autor fave da vida. E assim, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu tô aí na saga da Fundação, né? Eu já li um dos 3 livros da última sequência, então Prelúdio à Fundação eu já li. Fantástico, tá? É muito gostoso. E agora eu tô na ordem correta, né? Que é Fundação, em que o Sheldon já morreu. Então, só que eu já conheço o Sheldon porque eu li o Prelúdio, né? Então eu já conheço o Sheldon, já sei mais ou menos como é que funciona a história e estou em Fundação. Tá muito boa, eu tô ali nos 43% da leitura e uma hora eu acabo. Obrigada a todos.